Aquilo que se passou hoje na reunião de Câmara, eu só posso dizer que é surreal. Eu nunca pensei que isto pudesse existir ou que se pudesse passar algo semelhante. Como sabem, e eu penso que foi público, mais que público, e todos na altura, e já lá vão uns anos, mas se aperceberam, houve um pedido de licenciamento de umas bombas de combustíveis para um terreno situado à frente do centro de saúde, portanto do outro lado da estrada. Foi pedido a informação prévia, houve um pedido de informação prévia para essas ditas bombas de combustível, e depois o que é que se passou? O vereador com competências delegadas, deferiu esse pedido. Deferiu o pedido de informação prévia para a colocação das bombas de combustível. Como era uma matéria muito sensível, porque a colocação de umas bombas de combustível, e havia inúmeros pedidos para a colocação de bombas, é bom que se diga, havia inúmeros pedidos para a avenida, para a colocação na avenida, e houve um cuidado especial em relação às possibilidades ao nível de utilização de solo. Na altura, e recordo-me, embora isto já se passou há uns anos, lembro-me daquilo que foram as linhas fundamentais da atuação da reunião de Câmara, mas, como todos estarão recordados, houve, na sequência desse pedido de informação prévia, houve, nas reuniões subsequentes, alertas por parte dos vereadores da oposição, na altura do Partido Socialista, houve alertas por parte de populares, houve alertas por parte de interessados também em montar outras bombas, houve sucessivos alertas de que o terreno não teria aptidão para a construção, e foram deduzidos vários fatores. Eu recordo-me, na altura, desde a proximidade do rio, o impacto ambiental, paisagístico, porque íamos ter um centro de saúde ali ao lado. É evidente que foram deduzidos pela população, pelos vereadores da oposição, por outros interessados nos mesmos equipamentos, que aquele terreno não teria as condições. E foi daí que foi analisado, foi discutido em reunião de Câmara a situação, foram analisados os documentos que havia das entidades, e todas elas levantavam algumas reservas para lá do documento da Câmara que suportava ao nível do PDM, não dar uma referência de que haveria uma parte que era de reserva ecológica. Havia também os parceiros da agricultura e os parceiros da CCDRC que diziam: cuidado, porque há aqui normas a observar e é uma zona muito sensível. E foi por isso que, em reunião de Câmara, e eu não tenho neste momento presente a ata, porque não estou na Câmara Municipal, dessa reunião, é que foi revogado, com base nesses pareceres, com base em toda a análise, e como era um assunto delicado e que levantava muitas dúvidas sobre a legalidade, a reunião de Câmara abocou o processo e decidiu que não tinha condições, porque era uma zona sensível. Agora já não sei quais foram as fundamentações concretas que estão escritas, mas do que eu me recordo das motivações para essa decisão, foi no fundo que se havia dúvidas, e havia dúvidas sérias, se havia dúvidas fundamentadas de que poderíamos estar a cometer uma ilegalidade ao licenciar, aplicamos um princípio que, não prejudicando, porque não há prejuízo para o requerente, que se tem que conformar com a decisão da Câmara desde que ela seja fundamentada, e é evidente que eu preferia, pela salvaguarda do interesse público, que mesmo que fosse dúvida, que aqui não era mera dúvida porque havia razões explícitas para não ser licenciado, mas mesmo que houvesse dúvidas, e dúvidas sérias, que o interesse público teria de prevalecer em relação ao interesse privado. E friso isto,
Em caso de dúvida, e dúvida séria, o interesse público tem sempre de prevalecer em relação ao interesse privado, que é legítimo, mas que nunca se pode sobrepor ao interesse da comunidade e ao interesse que está estabelecido de defesa desse mesmo interesse público. E por isso mesmo, muito legitimamente, a Câmara deliberou anular o despacho do vereador, por unanimidade dos presentes. Ou seja, não estamos aqui a falar só de alguns vereadores na altura do PSD, foram todos, não estamos a falar de alguns vereadores do Partido Socialista, foram todos. Foi uma decisão por unanimidade. Pronto. O passo seguinte foi a reação, obviamente legítima, do requerente, foi uma reação para o Tribunal Administrativo. E agora vamos ser sérios na análise que fazemos. O que é que o Tribunal Administrativo veio dizer? O Tribunal Administrativo veio dizer que tinha-se preterido uma formalidade essencial, que é a audiência prévia. Ou seja, não vamos confundir a árvore com a floresta. O que o Tribunal disse não foi que o requerente tinha direito, nem podia dizer, a construir. O que o Tribunal disse foi que o requerente tinha direito a ser ouvido e processualmente isto está previsto na lei. Chama-se audiência prévia. Não houve. Foi um lapso. Temos que o reconhecer. Ou seja, o que é que se indifere daqui? O Tribunal, ao dizer ao mandar anular o procedimento por falta de audiência prévia, obviamente que o processo voltou atrás e anulou a decisão da Câmara e, portanto, ficou a vigorar à mesma o despacho do vereador, que, por ser favorável ao requerente, obviamente não necessita de audiência prévia. A Câmara contestou esta posição do Tribunal, pelos mecanismos próprios do recurso, dizendo que a audiência prévia pouco adiantaria, uma vez que o terreno tinha uma parte terrena e não tinha condições. E a Câmara disse, isso é verdade, que houve aqui uma falha processual e a falha processual obrigava a voltar àquele ponto. Nós dissemos, mas isto, se realmente está em rene, para que era audiência prévia? Mas o Tribunal manteve e disse não, eles podiam conformar o projeto de modo a que se adaptasse, não sabemos. Ou seja, eu acho justo, ele tem sempre o direito a pronunciar, embora nós possamos entender que não tem hipótese nenhuma, mas tem esse direito de se pronunciar. E, portanto, voltou à estaca zero. Manteve-se o despacho. Obviamente que o requerente, é bom que isto fique aqui bem presente, o requerente, no tempo que tinha, a partir do momento em que foi retomado o procedimento de audiência prévia, não mais apresentou qualquer projeto como o poderia fazer. Ou seja, isto numa análise que eu estou a fazer, que não tenho cá a documentação, os documentos, e que pode ser contestada, mas do meu ponto de vista, manteve-se o pedido de informação prévia. E, portanto, o requerente, ao vir contestar e dizer não, eu tenho o direito a construir, o Tribunal, ao dizer que a deliberação da Câmara, porque não tinha tido audiência prévia, estava anulada, obviamente que o requerente o que tinha a fazer era apresentar o projeto das bombas, coisa que nunca o fez. Pronto. E o processo, portanto, dar-se-ia por concluído. Acontece que, não sei porquê, isto é tudo muito estranho, mas pelo que eu ouvi, que eu tive a oportunidade de assistir a uma parte da reunião, o vereador que na altura tinha dado o deferimento ao pedido de informação prévia, agora retomou as mesmas funções, é vereador do urbanismo, e não sei por que carga d'água, o processo agora é reaberto. E é reaberto de uma forma que não cabe na cabeça de ninguém. Ou seja, um pedido de indemnização quando o próprio requerente não usou os mecanismos que estavam ao alcance para dar continuidade ao processo. E agora aparece um pedido de indemnização que não faz sentido nenhum. Aliás, há pessoas ligadas ao processo e que não são propriamente, eram a favor desta decisão e também o reconhecem, porque isto é tudo muito estranho, porque não tem hipótese nenhuma o pedido de indemnização. E a Câmara sabe disso. E o advogado da Câmara sabe disso, obviamente. E eu não estou, porque não tenho nada a ver com o advogado da Câmara, porque o que eu ouvi foi a posição do Executivo.
não tem hipótese. Agora, eu não sei o que é estranho, isto aqui é que traz todas as suspeitas, e eu não quero entrar por suspeitas de dolo ou suspeitas que vão até esse ponto, porque eu não é a minha maneira de estar na vida, ao contrário de outras pessoas. Mas é muito estranho, e o cidadão tem que se questionar por que razão é que a Câmara recebe o pedido de indemnização, procedeu como deveria fazer e como tenho a certeza que vai colher a respectiva contestação ao processo, opôs-se ao pedido e entretanto aparece agora esta comunicação em que a Câmara, em vez de, ciente da defesa do interesse público, dizer não, a Câmara está a ser demandada, a Câmara vai se defender, não, diz que olha para a petição inicial e chega à conclusão que pode vir a indemnizar. Obviamente que os tribunais não são como um jogo de futebol de resultado incerto, porque há ali algumas certezas, mas nós não conhecemos os fundamentos para adivinharmos uma decisão do tribunal. Mas obviamente que primeiro temos que defender o interesse público, temos que ter essa convicção, que é essencial, e em segundo temos que aguardar pelo desfecho. Como é que a Câmara, que isto tem que ser explicado, o Sr. Presidente da Câmara disse que vai junto das entidades para saber o que é que se passou com o processo, eu devo dizer, isto está esclarecido. O que eu quero e vou querer saber, e não desisto, também dou a quem doer, é saber por que razão é que a Câmara Municipal, em vez de se opor e esperar para o resultado, diz que vai participar, aceita quase como se a indemnização já esteja, digamos que, já esteja decidida pelo Tribunal, que é uma coisa que não se compreende. Agora, eu questiono-me, e não vou entrar aqui em pormenores jurídicos, mas eu posso-me questionar, e tenho o direito de questionar, será que esse pedido de indemnização, se for para facto lícito, tem um período de prescrição? E será que essa indemnização não prescreve se for para facto, a decisão tenha sido para facto ilícito? Pergunto eu. É legítimo que eu pergunte isto. Será que tudo isto é para que não se dê, que eu não conheço os prazos, eu não estou por dentro do processo? Nada. Eu só faço esta pergunta e tenho o direito de fazer esta suposição. Será que isto tem a ver alguma coisa com o facto de viabilizar este pedido de indemnização, esta participação? Nós sabemos que há prazos diferentes quando a deliberação é para facto lícito ou para facto ilícito. Terá alguma coisa a ver? Esta pertence a queixa? Bom, vamos aguardar, mas eu digo com toda a firmeza, julgo que os vereadores que estavam na altura também do Partido Socialista, que já falei com eles, estão na mesma disposição, porque nós temos que provar aqui quem é que está a defender o interesse público. Nós temos que provar aqui quem é que tem coisas mal explicadas neste processo. E dou a quem doer. Digo da mesma forma que disse o Presidente. Agora, que isto é surreal e não se entende, bastava este pormenor de uma Câmara que recebe um pedido de indemnização e que, volta a frisar, que não faz sentido e é facilmente explicável, como é que ela olha para a petição e vem a correr, não contestar esse pedido, mas veio a correr dizer que se passou qualquer coisa anormal e que tem que fazer queixa de alguma normalidade e que vai pagar e quem é que irá pagar, quando ainda não há o mínimo de indício de decisão. E eu levanto aqui e vou querer saber porque é que isto aconteceu, porque isto não é normal, isto é surreal. Doutor, nesta decisão da Câmara Municipal, nesta comunicação de intenção da Câmara Municipal, em levar este caso até o Ministério Público, na sua opinião, pode estar aqui uma tentativa de adiar os prazos de prescrição da indemnização, é isso? Não sei. Eu não encontrando explicações, eu tenho que colocar todas as hipóteses. Agora, quem tem que investigar. Eu tenho que colocar todas as hipóteses, porque de outra forma não compreendo. Mas alguém compreende isto? Porque se a Câmara não concorda com o pedido de indemnização, isso não tem fundamentos, ou se já prescreveu, não sei. Como eu disse há pouco, não faz sentido nenhum, porque foi o requerente que não deu andamento ao processo. E obviamente que não sabe o que é que iria acontecer posteriormente, mas não deu andamento. E este pedido que surge só agora é desse tempo e que depois vai colher aqui este elemento que nunca se levantou, passa-me tudo pela cabeça. Ainda mais facto
facto importante que aqui deixo, e deixo à atenção de todos. Este processo foi verificado pela inspeção. E a inspeção, no seu relatório, minuciosamente por uma inspeção que esteve na Câmara Municipal. Foi verificado minuciosamente por uma inspeção que esteve na Câmara Municipal e que disse que a Câmara agiu com toda a legalidade. Eu pergunto, por que razão se oculta isso? É facto relevante. Nos seus procedimentos, a Câmara tem as entidades inspectivas, que valem. Aliás, as entidades judiciais, fiscalização e Ministério Público, geralmente, isso falo sempre, pede o relatório da inspeção, ou manda a inspeção, porque, como se sabe, para um processo destes, e facilmente se compreende, para um processo deste, obviamente que o Ministério Público não tem os conhecimentos aprofundados, salvo o devido respeito, mas não é matéria específica destes procedimentos, embora o saiba, o conheça, mas obviamente quem é que conhece aprofundadamente estes mecanismos e os estuda em permanência e lida com eles? São as inspeções. E nós tivemos uma inspeção à parte do urbanismo. E nós tivemos a análise deste processo. E nós tivemos o resultado, que é a primeira coisa que se faz e que vai fazer qualquer entidade pública é pedir ou aguarda que venha uma inspeção à Câmara Municipal, ou falo de livre vontade, mas geralmente é assim que procede. Isto é tudo muito estranho e oculta-se isso. Isto é tudo muito estranho, muito precipitado e deixe-me aqui dizer, eu acho que o Sr. Presidente da Câmara foi influenciado. O Sr. Presidente da Câmara, não acredito que ele, tendo conhecimento informado de todos dos pormenores, até dos mais pequenos pormenores, de todo este processo, que fosse proferir aquilo que me dizem que proferiram na Câmara Municipal. E, portanto, eu aqui, como vocês entendem e penso que é facilmente entendível, isto é muito estranho. É muito estranho. Mas, na sua opinião, terá sido influenciado por quem? Exatamente. Não sei quem foi assim. Eu, pelas palavras, eu não acredito que o Presidente da Câmara é uma pessoa responsável por um Conselho. E eu dou um crédito a quem representa o Conselho. E eu não acredito que fosse alguém que foi eleito para representar o Conselho que chegasse a uma conclusão destas. Teve que ser influenciado por alguém. Porque eu não acredito. Eu recuso-me a acreditar que um Presidente eleito do meu Conselho que fosse fazer uma coisa destas. Porque vocês, com certeza, que já compreenderam todo o processamento. E com este pormenor, juntando estes pormenores da inspeção, acha que havia alguma razão de um pedido a tempo de indemnização que entra agora a martelo, não se sabe porquê agora? Pergunto eu, porquê agora? Porquê ao fim destes anos? Porquê só agora? E tendo a inspeção concluído que aqui, aliás, como publicamente seria de notar, porque ao contrário, se realmente a Câmara cometesse a ilegalidade de permitir umas bombas sem que o terreno fosse adaptado ou que não houvesse condições a nível de uso do solo para isso, aí poderia-se levantar todas as suspeitas. Agora, por não permitir, em defesa do interesse público, a Câmara aceitar um pedido de indemnização e tentando confundir aquilo que foi a decisão do Tribunal Administrativo de dizer não que ele podia lá construir. O Tribunal Administrativo disse, regressem, porque não fizeram audiência prévia, regressem à audiência prévia. E tem possibilidade, nesse entretanto, o requerente de avançar com o processo. Não o fez. Andaram estes anos todos. Agora, com o regresso do vereador à Câmara Municipal, ao mesmo pelouro, aparece este pedido agora. E a Câmara toma logo posição sobre o pedido. Isto é entendível que a Câmara tome posição sobre uma petição inicial dizendo estamos a pedir este dinheiro, nós vamos ter que pagar, apresentando a contestação, e tendo a contestação podem consultar o advogado da Câmara, podem consultar outros juristas, quem esteja por dentro do processo, não tem hipótese, ou quem se dê ao trabalho de analisar, porque todo o processado que eu aqui vos relatei, corresponde aos documentos que há sobre estes passos que foram dados. Alguém compreende isto? Mas isto é surreal. Pode-se aferir que o doutor, de alguma forma, desconfia que uma das pessoas que pode ter influenciado o Presidente da Câmara tenha sido o vereador Paulo Pelouro? Isso não tenho dúvida nenhuma.
Se o vereador da parte urbanística, obviamente que isto teria que passar sempre por o vereador da parte urbanística. Eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que tinha que passar por o vereador da parte urbanística. Agora, não sei o que é que ele disse ao Presidente, isso aí não estava lá, nem posso fazer juízo de valor sobre isso. Agora que, e eu também já estive na Câmara com o Presidente e sei que o Presidente tem um conhecimento transversal, mas não pode ter um conhecimento específico de cada piloto, por isso é que delega. E, portanto, não sei qual foi a influência, mas houve influência, obviamente, que teria que haver. Só uma última questão. Ao longo deste ano, que está já ausente das funções de Presidente de Câmara, certamente que já por diversas vezes conversou com o atual Presidente sobre diversos dossiês. Este dossiê nunca esteve em cima da mesa das conversas que mantiveram? Nunca. Vários dossiês que nós temos conversado. Isso não estou aqui a cometer, digamos, nenhuma deselegância, porque é natural que um presidente e um ex-presidente conversem sobre determinados assuntos, porque as pessoas mudam, mas as instituições mantêm-se, e assim é que deve ser. Este assunto nunca me foi falado, fui apanhado totalmente de surpresa, aliás, eu, como todos os meus colegas, e tínhamos ali hoje presentes na reunião dois vereadores que acompanharam todo este processo. Aliás, eu penso que houve um deles, o professor Adriano Azevedo, que também fez uma declaração, não a conheço, mas de certeza que vai ao encontro daquilo que eu estou a dizer, pelo menos se não na descrição exaustiva, porque talvez eu tenha um conhecimento mais aprofundado da responsabilidade do Presidente, ele não era o vereador de Pelouro, mas tenho a certeza que correspondeu e tenho também a certeza, não a conhecendo, que ele há de achar estranho, como qualquer cidadão e qualquer município tem o direito de achar estranho. Os jornalistas obviamente não se pronunciam e achem o que acharem, não o vão dizer, nem assinar com a cabeça, obviamente fazem o seu papel. Mas qualquer cidadão tenho a certeza que ouça, porque é esta obsessão, passado tantos anos, da questão das bombas, quando o assunto estava morto, enterrado, e obviamente, volto a frisar, foi visto pela inspeção, o Tribunal Administrativo pronunciou-se para regressar à audiência prévia, o requerente não apresentou mais nenhum projeto, tudo estava, digamos que, ultrapassado, nem se falava no assunto, e agora de repente cai assim do céu um pedido de indemnização, porque não começa hoje. O que eu digo que cai do céu é o pedido de indemnização que é formulado tantos anos depois. O resto encaixa no puzzle. Agora, a surpresa é este pedido de indemnização vem porque, com certeza que para atingir alguns objetivos. Agora, a Câmara tem o dever e está obrigada a defender o interesse público, não o interesse dos requerentes. Isso cabe aos particulares. A Câmara não pode prejudicar os requerentes, mas a Câmara não tem que defender os requerentes. São coisas distintas. Enquanto que o interesse público, a Câmara não o pode prejudicar e tem que o defender até à última gota. E isso é o que eu vou fazer, vou defender o interesse público até à última gota, doa a quem doer. E há de me ser explicado por que razão é que isto aparece. E todas as nuances que transportam. Já perguntei há algum tempo, situamos em termos de tempo. Isto aconteceu, este pedido para licenciar as bombas foi 2006, 2007? Exatamente. Foi em 2006? Sim, 2006. Consegue precisar mais ou menos não consigo precisar. Terá sido 2006. Na altura que era o Sr. Presidente, obviamente, na oposição tínhamos a doutora Fátima Pinho, correto? Sim. Na altura, eu lidei com muitos vereadores da oposição agora para precisar, mas penso que sim, que era. Que aliás eles também, e já me comunicaram, que se irão pronunciar também sobre esta situação, sobre esta não matéria. tem qualquer consequência que possa vir de uma alegada investigação do Ministério Público a este processo? Mas ok, mas em termos de quê? Aliás, poder-lhe logo dizer que a inspeção não era necessário, porque publicamente isto é notório e as pessoas aferem e as pessoas sabem o que é que se passa. Ou imaginam ou supõem legitimamente o que é que se passa. Isso não importa. Agora, em termos das autoridades, já foi a inspeção. Agora diga-me, mas em quê? Em quê? A deliberação da Câmara? Já lá vão talvez 7 anos? Se havia aqui alguma ilegalidade, então só agora é que comunicam a ilegalidade da deliberação? Estão lá 7 anos? O processo no Tribunal Administrativo já morreu há uma série de anos.
Porquê que aparece agora? Quer dizer, agora dá-se conta com que elementos? O último acórdão do Tribunal deste processo é de 2010, Sim, eu não sei porque eu não compreendo, não tenho acesso e não tenho tudo na minha cabeça. Mas ficou por ali, aliás, ficou com o último passo do Tribunal Administrativo, ficou precisamente com o recurso da Câmara, naquilo que eu vos disse há pouco, que a Câmara dizia, mas se não tem condições para ser licenciado, para que a audiência prévia? Passe por cima e o Tribunal estaria sempre condenada. E o Tribunal diz, não, mas isso é uma formalidade e tem que ser dada essa oportunidade ao requerente. E não foi dado de facto, assumiu esse lapso. Não tinha sido dado, mas depois foi dado. Ele respondeu. Certo. Houve um lapso processual, não houve audiência prévia. E o Tribunal disse, regressem à audiência prévia e sigam o processo. O Tribunal não se pronuncia sobre o fundo da questão. Aliás, é entendível, penso que o Sr. Presidente também tem capacidade, e sei que a tem, para entender isto. O Tribunal não se pronunciou sobre a questão de fundo. O Tribunal disse, a decisão do Tribunal, e a conclusão é, regresse o processo à audiência prévia. A audiência prévia foi feita, porque isto é bom... Foi feita, ao ser feita a audiência prévia, vamos lá ver, o Tribunal, ao anular a decisão da Câmara e mandar regressar à audiência prévia, ficou a vigorar o despacho do vereador. O que quer dizer que, estando aprovado o pedido de informação prévia, o requerente poderia avançar com o processo. Não o fez. Não fez. Não fez. É evidente, até porque deixou prescrever os prazos, quer dizer, já não podia. O que é estranho e que tem que ser investigado é porque surge agora este pedido de indenização a destempo. No do Tribunal, a doutor teve acesso, fala em indenização a que terá direito? Não, nada. Absolutamente. Estou-lhe a dizer que o Tribunal Administrativo pronunciou-se e eu pedíamos para precisar isto, para ver a aberração desta situação. A aberração e digamos, o surreal que é a situação. O Tribunal Administrativo, só há uma decisão do Tribunal, que é o processo não foi dada... Houve duas instâncias, correto? Sim, com... Não sei se já houve em duas instâncias a decisão. Certo, mas eu penso que há pouco expliquei. Houve o primeiro recurso ao Tribunal Administrativo por parte dos requerentes, em que o Tribunal concordou que havia uma falha no procedimento porque não tinha havido audiência prévia. A Câmara recorreu a dizer, bom, aquilo que vos disse há pouco, não houve audiência prévia, mas ainda assim estaria sempre condenada. O Tribunal disse, não, façam audiência prévia. A Câmara fez a audiência prévia. Acabou aqui. Estava a palavra do lado do requerente de apresentar os projetos ou tomar as medidas que entendesse. Tudo morreu. Nada foi feito. Prescreveu até o direito a apresentar. Porquê que agora, só agora e agora, aparece um pedido de indemnização? Pedido este de indemnização em que se diz que se olha para a petição inicial, já estamos condenados para uma aberração, porque não tem lá matéria para isso. Já estamos condenados e tal, vamos participar às autoridades, o que é que se passa aqui? Participar às autoridades o que se passa aqui, digo eu. Quer dizer, há aqui uma impressão de papéis. Eu é que digo, vamos participar às autoridades, o que é que se passa com isto? Este pedido de indemnização, só agora o que o requerente deu conta tinha sido prejudicado? Isso é que eu quero saber, é porque é que só surge agora, porque é que a Câmara olha para a petição, se é que olha, mas deve ter olhado, e diz, cá está a petição, pedido de indemnização, cuidado, quem é que vai pagar? Alguém vai pagar isto? Uma preocupação que não é normal, quem defende o interesse público e quem não tem nada a ver com a defesa dos interesses do requerente, em vez de se concentrar em fazer a oposição que está aqui, e penso que estes elementos qualquer um faz, porque é que se preocupa logo em dizer, não, vamos participar, o que é que se passou? E eu digo, o que se passou, pergunto eu. E acho que isto é explicável, e se houver mais esclarecimento da vossa parte, acho que toda a gente já compreendeu. E não estou com sofisma. Toda a gente já compreendeu aquilo que eu disse. Pronto, aqui quase não podia, doutor. É verdade que, recorda-se, quando foi tomada a deliberação de revogar o pedido que havia sido assinado pelo vereador, sim. Faltou o vereador que na altura tinha dado o aval a esse pedido? Faltou. Recorda-se disso? Faltou. Que interesse é que há aqui, doutor? O que é que está por trás disto, na sua opinião? É que realmente tem muitos contornos, não é? A minha parte não tem contorno nenhum, na altura, porque eu pus aqui em cima. O facto de ter dado não me recordo, não me recordo. Sinceramente não me recordo, nem quero fazer juízo de intenções.
ao contrário do que possa ser feito, muitas vezes é feito, não faço aqui nenhum juízo de intenção para lá da surpresa e para lá daquilo que é incongruência de uma decisão. Não estou a fazer outro juízo de valor. Nem o faço. A coincidência dele regressar por outra cor partidária do processo de voltar. A vida é feita de coincidências também. Acha mesmo também. Que é uma coincidência? Também é feita de coincidências a vida, portanto não vou fazer juízo de valor sobre isso. Longe de mim, porque poderia estar a ser injusto, e penso que seria injusto estar a fazer esse juízo de valor. Não os faço. Não faço juízo de valor, tenho apenas é que analisar procedimentos. E como eu costumo dizer, e já em várias situações da vida em que fui injustamente acusado de algumas coisas, não estou a dizer criminais, mas de deliberações, etc., é o que eu digo sempre, as pessoas façam o seu juízo. Sob o caráter das pessoas, eu acho que deve ser o semelhante a fazer o juízo e não aquele que pretensamente se poderia sentir ofendido. Portanto, eu não faço análise de caráter sobre as pessoas, nem sobre esta situação, se é coincidência de regresso, se não é coincidência, não o faço porque me custaria muito entender uma coisa dessa. Eu não estou a dizer, aliás, nem deduza das minhas palavras, que aquilo que eu acho que é surreal, que é uma incongruência, mas que eu quero ver esclarecido, que tem alguma coisa a ver com o comportamento das pessoas em relação à presença, à ausência ou o que é que seja. O doutor já disse que queria ver esclarecido. O que é que o doutor vai fazer concretamente para tentar ver esclarecido toda a situação? Vou falar com meus colegas porque foi uma decisão, repare que foi uma decisão por unanimidade de 7 elementos que representavam o Conselho do PSD e do PS e, portanto, eu penso que teremos que conversar porque está aqui em causa saber quem defende o interesse público e quem não defende.